Senhor Jesus, pastor Robson Magalhães, no Palavra de Fé, Salvos pela Graça. Hoje eu tenho uma pauta muito importante, mas antes você se inscreva no canal, faça parte, acione o sininho e compartilhe os vídeos. Dê o like, ajude muito o Palavra de Fé. Você é fundamental para o crescimento no Palavra de Fé, ok? Hoje eu trago uma pauta muito importante acerca da criminalização da homofobia e transfobia. Eu vou trazer 3 pontos aqui, tá certo? Isso está tramitando no STF, Superior Tribunal Federal. Primeiro ponto. Pastor, o STF tem poder para isso? Não, não tem. Há 3 poderes na nossa Constituição. O poder legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo cria leis, legisla sobre leis. Quem são? Os senadores e o Congresso Nacional. Eu já fiz um vídeo anteriormente acerca disso. Já o poder executivo executa leis. Hoje o nosso executivo federal é o Jair Messias Bolsonaro e nós temos alguns governadores que são chefes de executivos estaduais, ok? E o poder judiciário, que é o terceiro poder, tem poder de julgar as leis criadas pelo legislativo, executadas pelo executivo. Então, o STF não pode criar crimes, não pode legislar sobre isso. E o que eles estão fazendo? Usurpando com uma alegação de omissão do Congresso algo que não é da competência desses. Os 11 ministros, eles não podem legislar, criar normas. Qualquer pessoa com a metade de um cérebro entende isto, mas eles estão criando um álibi para poder criar uma lei. Agora eu vou falar acerca desse texto da lei, que é muito importante. Fala assim, ó, que qualquer ato homofóbico e transfóbico, é transfobia. Eu vou ser bem simples, essa palavra qualquer. Essa palavra qualquer que é um perigo. Piada, brincadeira, pregações em igrejas, ensinos para crianças, adolescentes e jovens, qualquer coisa falada dentro da igreja, o pastor ou o padre, eles estão sob iminência de serem presos. Por qual motivo? Por crime de homofobia e transfobia, caso isto seja de fato aprovado. Então a igreja corre um grande perigo. Você que é pastor, você que é padre, vamos orar pelo nosso país, para que algum ministro que tenha um pouquinho de cérebro na cabeça faça vistas desses autos e remeta ao Congresso Nacional, que é um pouco mais conservador. Então, nós precisamos urgentemente orar e fazer pressão. O STF não pode legislar, inclusive uma lei como esta. O terceiro ponto eu quero destacar algumas palavras do Celso de Mello, o ministro do Supremo. 11 ministros. Quem são esses 11 ministros? São pessoas escolhidas pelo presidente, cargos comissionados, não prestam concurso, de 35 a 65 anos, que após a aprovação do Senado pela maioria dos votos, passam a ser ministros da Suprema Corte, tá certo? A Suprema Corte ela é guardião da Constituição Federal, a Suprema Corte julga as normas criadas pelo Legislativo, mas esses 11 ministros, eles são, infelizmente, sobra do governo PT. Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, todos esses 11 ministros, eles fazem parte do governo PT. Então, tá essa batata quente na mão dos brasileiros. Não é do Bolsonaro, não, nas nossas mãos, ok? Então vamos lá para algumas frases do Celso de Mello, do ministro, que teve uma votação cansativa, evasiva, e para entender é muito difícil. Mas primeiro, abre aspas, um homem não nasce um homem, torna-se homem. Fecha aspas. Meu Deus do céu, desculpem a forma espantosa que eu fiquei, tá? Desculpem as minhas colocações agora, tá bom? Porque eu estou mesmo perplexo, eu estou mesmo assustado. Um homem não nasce homem, torna-se homem. Aí eu faço uma pergunta para o excelentíssimo ministro Celso de Mello. Quando o senhor se tornou homem? Quando o senhor falou, agora eu virei homem? Foi aos 16 anos de idade? Quando o senhor teve uma relação homoafetiva e percebeu que não é homem? Um homem não nasce homem, mas torna-se homem. Meu Deus do céu, quem acredita numa besteira dessa? Ele falou de toda a história, perseguições contra os homossexuais. Pessoal, eu não concordo com nenhum tipo de violência, agressividade, palavras, não. Tá? Devemos pregar sim contra os atos homossexuais, porque isso é bíblico. Deus que nos ensinou isso. Isso é bíblico. Nós vamos sempre defender o cristianismo puro, verdadeiro. Mas as palavras deste homem são palavras que eu fiquei assustado. Eu falei, meu Deus do céu. E os outros ministros, tipo, fazendo uma cara de hipocrisia, né? O idiota está falando um monte de idiotice. Mas para a câmera fala, Supremo, ministro Celso de Mello. O STF é uma vergonha, uma vergonha.
Um homem nasce homem e mulher nasce mulher. A corrente majoritária da ciência, da biologia, afirma isso. Não é o senhor com essas teses furadas de uma faculdade metrequefe que o senhor fez, que pode pontuar algo, ou se fez uma faculdade boa, mas sei lá o que aconteceu com o andar da sua vida, que deve ter perdido o cérebro, falar uma besteira dessa. Nós não vamos engolir um absurdo desse. Segundo ponto que ele falou, acerca da família tradicional. Abre aspas. A sociedade está sob os fundamentalistas religiosos e reacionários morais, incluindo inventando ideologia de gênero, fecha aspas. Ou seja, a sociedade, as famílias, elas estão sobre, nós somos culpados por criar fake news como a ideologia de gênero? Nós somos culpados por impor a família tradicional? De onde que o senhor tirou isso, Celso de Mello? O senhor tem problema na cabeça, rapaz? Pessoal, eu fico às vezes pensando, eu sei que isso não vai chegar até ele, mas eu fico pensando, nós, a igreja católica, apostólica romana errou muito, mas isto é uma coisa de natureza, eu estou falando de ciência, a biologia fala isso, a igreja corre perigo. Celso de Mello, mas aqueles 10 ministros que estão lá, eles não julgam conforme a moralidade que deve ser julgada. Eles não pautam as suas decisões de uma forma ética, mas de uma forma individual. Eles olham para o próprio umbigo. Gilmar Mendes, que está sob suspeita na Receita Federal. Farei um vídeo logo depois sobre isso. Dias Toffoli dispensa comentário. Ricardo Lewandowski, então, não vou fazer mais comentário. Não dá para fazer. Infelizmente, o Brasil tem esses 11 ministros, que todo colegiado é uma vergonha. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar para que Deus possa nos livrar das mãos de tiranos como estes. Nós, os cristãos, não temos nada contra os homossexuais, nós não temos nada com as pessoas que praticam os atos homossexuais. Nós só pregamos que os atos homossexuais, esses atos são pecados. Somente isto. E nós queremos ter a nossa liberdade religiosa. Que nós possamos, desta forma, orar pelo Brasil. Obviamente que eu não concordo com nenhum tipo de crime, violência, não é isso que eu estou falando. Nós só queremos ter a nossa liberdade religiosa, ok? Este é a pauta de hoje, ela é muito importante mesmo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, Palavra de Fé Salvos pela Graça, compromisso com o verdadeiro Evangelho de Cristo e levando conscientização cristã.